Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje o assunto é importantíssimo. Eu vou falar sobre a ação de inconstitucionalidade que está lá no Supremo Tribunal Federal e pode anular, cancelar esta PEC do calote, a PEC dos precatórios, meu amigo. Eu chamo esta de a nossa última esperança. A última esperança para que sejam regularizados os precatórios neste país. Eu quero te mostrar os principais argumentos dessa PEC. No final, se você acompanhar até o final, eu vou dizer se eu acredito ou não que esta ação pode ser julgada procedente, ou seja, se pode cancelar esta PEC. Você vê como o Brasil é curioso? Até mesmo uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional. Você vai ver nesse vídeo, meu caro. Se você não é inscrito, se inscreva logo, porque eu quero te manter atualizado. Hoje eu não vou falar do andamento exatamente como está, mas vou te apresentar os principais argumentos, porque isso que é o importante, para saber se essa PEC é constitucional ou não. E eu quero que você participe aqui. Você sabe que eu sempre peço a participação. Diga aí se você acredita que o Supremo Tribunal Federal vai cancelar, vai anular, vai julgar inconstitucional essa PEC ou não. Você acha que vai dar certo ou não? Se você não quiser dar a sua opinião, tudo bem, mas fale pelo menos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite aí para mim, tá joia? E aperte o like também. A ação direta de inconstitucionalidade que eu me refiro é a ação 7064, que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Olha que interessante, não é só a OAB, a própria Associação dos Magistrados, a Associação dos Juízes, também entende que essa PEC é inconstitucional. Quem mais está em conjunto aqui? O Conselho dos Servidores Públicos do Brasil, a Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos, das fundações, autarquias e prefeituras municipais, também a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, também a Confederação Brasileira de Trabalhadores de Policiais Civis. Olha que interessante, um grupo grande de associações, confederações, se uniu para entrar com a ação de inconstitucionalidade. Existe outra ação também que foi anterior, as duas agora correm em conjunto. E eu quero te apresentar os principais argumentos agora. Vamos dar uma olhadinha no texto da petição inicial. Ela é bem grande, mas eu vou mostrar só alguns pedacinhos que eu considero os mais importantes e que resumem bem o assunto. A ação possui basicamente duas alegações de inconstitucionalidade. A primeira, inconstitucionalidade formal. A segunda, material. A material possui algumas ramificações. O que é a inconstitucionalidade formal? Qualquer emenda à Constituição Federal, ela possui um processo rígido pelo qual ela tem que passar nas duas casas legislativas. A Câmara dos Deputados e o Senado. Deve passar por 2 turnos na Câmara dos Deputados e depois por 2 turnos no Senado Federal. E esta PEC sofreu o chamado fatiamento. O que é isso? Passou pelos 2 turnos na Câmara e quando foi para o Senado fez mudanças, alterações. E segundo a ação direta de inconstitucionalidade, o correto seria, como o Senado fez alterações, teria que ter voltado para a Câmara dos Deputados para confirmar ali essas alterações. Mas não, o que o Senado fez? Fatiou, aprovou somente os itens que estavam de acordo tanto na Câmara como no Senado, mas há jurisprudência no sentido de que a emenda à Constituição ela é una, ela não pode ser fatiada. Então, haveria um vício formal, um vício na formalidade desta emenda, em razão dela ter sido fatiada, enquanto que a emenda constitucional ela tem que ser una, toda ela tem que ser debatida. Bem, meu amigo, eu vejo aqui uma inconstitucionalidade também, mas não acredito que o Supremo vá pegar nesse ponto. Eu acredito mais na inconstitucionalidade material, que eu vou te mostrar agora, que é exatamente nas matérias que esta PEC ofende a Constituição Federal. Na página 15 da ação, ou seja, da petição inicial da ação de inconstitucionalidade, tem um texto bem interessante que diz assim: ocorre que os dispositivos ora impugnados afrontam justamente cláusulas pétreas, eis que provocam o esvaziamento de direitos e garantias fundamentais que caracterizam o próprio cerne do Estado democrático de direito, ao estabelecerem privilégios desarrazoados ao poder público face aos cidadãos. Olha que interessante esse argumento.
esta emenda constitucional, ela fere direitos básicos do cidadão, ela esgota, ela esvazia direitos e garantias fundamentais. E quais os princípios constitucionais ele fere? Bem, você observou aí que diz que ele fere cláusulas pétreas. Você sabe o que são cláusulas pétreas? Pétrea vem da expressão pedra. São cláusulas imutáveis. A Constituição Federal do Brasil possui um trecho nela que não pode ser mexido, não pode ser alterado. Dentre esses trechos aí nós temos o artigo 5º da Constituição Federal. Você pode mexer na Constituição, fazer emendas, mas ela tem ali um cerne, um núcleo chamado de cláusulas pétreas, que não podem ser mexidos ou movidos, nem por PEC ou de forma alguma. Então, vamos dar uma olhada em quais cláusulas pétreas esta emenda constitucional feriu. Olha só, diz assim: atentam contra o princípio da separação dos poderes. Olha só que interessante, há uma ofensa aos princípios da separação dos poderes, porque aqui o poder executivo se torna maior que o legislativo, uma vez que as decisões judiciais não se cumprem, porque você ganha, a justiça diz que você tem direito, mas você não leva. Olha, e diz mais, o direito de propriedade, que é o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, é claro que há ofensa ao direito de propriedade. Meu amigo, quando você vence uma ação, você é o proprietário de um crédito contra o Estado, contra a União, INSS, município, Estado, tá bom? Você é proprietário desse título. E agora com essa emenda constitucional, você não tem direito mais de receber. É como se ele tirasse da sua mão esse título e joga lá para frente de forma indefinida a data do pagamento. Por isso há uma ofensa ao direito de propriedade. E diz mais, o princípio da isonomia também é ferido, mas é claro que o princípio da isonomia é ferido, meu amigo. Está tratando o cidadão de uma forma inferior, extremamente inferior, subordinado aqui ao Estado, dando amplos poderes para o Estado e tirando tudo do cidadão. E diz mais, o direito à tutela jurisdicional efetiva e razoável duração do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Mas é claro que aqui o princípio constitucional de acesso ao judiciário, da tutela jurisdicional, do tempo razoável de um processo está sendo ferido, porque você entra com a ação, fica lá 5, 6, em caso de 10 anos de uma ação judicial, e depois ganha a sua ação e não recebe. Então, a prestação jurisdicional ela não é entregue, tá bom? E isso são direitos do cidadão, procurar a justiça e ter a resposta da justiça ali ao seu anseio, ao bem da vida que ele está procurando. Então, é clara a ofensa constitucional. Também ofende o princípio da segurança jurídica, sem dúvida, está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Que segurança jurídica que existe nesse país com uma PEC desse jeito? Se nem as decisões judiciais são cumpridas, me fala. Então, o princípio da segurança jurídica também é ferido. Diz mais, o respeito à coisa julgada e o direito adquirido, olha só, também princípios feridos, ao princípio do juiz natural. E, por fim, os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativas. Meu amigo, o princípio da moralidade está ferido, o que você acha? Foi moral esse ato do governo de parcelar, de estender indefinidamente a data do pagamento dos precatórios? É claro que isso é imoral. Também ofende o princípio da eficiência administrativa. O Estado não está sendo eficiente. Ele tem que dar um jeito. Ele tem que procurar outras formas. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou te mostrar se o Estado realmente tem dinheiro ou não para pagar aí esses precatórios, para pagar o dinheiro desse ano, por exemplo, tá bom? Mas olha, eu apresentei para você até agora os vícios, ou seja, a inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, porque ofende cláusulas pétreas da Constituição Federal, mas agora eu deixei a cereja para o finalzinho, meu amigo. Sabe qual é a delícia dessa história? E agora eu vou dizer a minha opinião, por que eu acho que o Supremo pode julgar inconstitucional essa PEC? Porque um assunto semelhante já foi julgado no passado no Supremo Tribunal Federal. Você acha que é a primeira vez, é o primeiro governo que faz uma PEC aí dos precatórios? É claro que não. Já teve outras no passado. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que é inconstitucional esse parcelamento indefinido dos precatórios. E eu vou mostrar essa jurisprudência agora para você. Dá uma olhadinha no argumento colocado de forma bem expressa e clara na ação direta de inconstitucionalidade.
Esse egrégio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da matéria em decisão paradigmática para a compreensão dos precatórios no Brasil. Olha aqui, a ação está lembrando os ministros do Supremo que esse assunto já foi julgado lá no Supremo outra vez. E diz assim, ó, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4357, que questionava a emenda constitucional 62 de 2009, olha, não faz muito tempo, foi em 2009, teve uma emenda constitucional que autorizou estados e municípios a fazer parcelamento de precatório. Olha o que diz, a qual inaugurou o denominado regime especial de pagamento, assentou-se a inconstitucionalidade da moratória imposta sobre o pagamento dos precatórios, pertinente à colação de trechos da emenda quanto ao ponto. Direito constitucional. Regime de execução da fazenda pública mediante precatório. Emenda Constitucional 62 de 2009. Inconstitucionalidade do regime especial de pagamento. Ofensa à cláusula constitucional do Estado de Direito, ao princípio de separação dos poderes, ao postulado da isonomia, à garantia do acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional, e ao direito adquirido e à coisa julgada, pedido julgado procedente em parte. Diz assim, o regime especial de pagamento de precatórios para estados e municípios, criado pela Emenda Constitucional 62 de 2009, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito, o princípio da separação de poderes, o postulado da isonomia, a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, o direito adquirido e a coisa julgada, pedido de declaração de inconstitucionalidade, julgado procedente em parte. Meu amigo, para mim esse é o maior argumento pelo qual eu acredito que a emenda constitucional que criou o calote dos precatórios pode ser declarada inconstitucional. Sabe por quê? Porque existe precedente já, porque já foi julgado esse assunto, já foi considerado, já debateram o tema e viram que é inconstitucional parcelamentos semelhantes. Olha aqui, a OAB deixou bem claro aqui no seu texto. Cabe destacar que essa decisão foi proferida analisando uma emenda constitucional que estabelecia o parcelamento como uma forma de tentar colocar em dia o pagamento dos precatórios estaduais e municipais atrasados há muitos anos, enquanto as emendas constitucionais, ora impugnadas, pretendem colocar em atraso os precatórios federais, cujo pagamento está totalmente em dia. Meu amigo, meu caro amigo, estou chegando ao fim. Eu acredito que essa ação pode ser julgada procedente. Tem vício de formalidade, tem inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, por ofender cláusulas pétreas da Constituição Federal, e existe precedente sobre esse assunto. Então, acredito que seremos vitoriosos. Mas quando será o julgamento? Aí vem a grande questão. Nós não sabemos quando o Supremo vai julgar esse assunto tão importante. Pode ficar lá engavetado até por anos. Mas eu espero que o Supremo Tribunal Federal veja a importância desse caso, veja como foi ruim a entrega dos precatórios agora, a primeira entrega de precatório da emenda constitucional em 2022, nem 50% dos precatórios estão sendo pagos, haverá um rolamento da dívida para o ano que vem, que já tem mais de 100 bilhões de reais para pagar, fora os RPVs que vão vencer dentro do exercício de 2023, então a dívida será impagável. Meu caro, a luta continua. Estamos aguardando aí as cenas dos próximos capítulos. Se você gosta desse assunto, se te interessa, se inscreva nesse canal. Valeu, um grande abraço para você. Não se esqueça de apertar o like.